Oi, gente! Aqui Regina Lopes, do canal Meu Cantinho de Orquídeas, e hoje a gente vai fazer o que a gente mais gosta, a nossa terapia diária, né, gente? Que é fazer um replante. É muito bom replantar essas nossas orquídeas, né? E hoje nós vamos fazer um replante aqui, pessoal, dessa orquídea aqui, Phalaenopsis Flamen Burrito. Olha que linda, gente! Muito delicada essa orquídea, né? Aqui o vegetal dela, ela tá plantada aqui nesse vasinho plástico, né? Ela já tem uma semana que ela tá aqui em casa. Quando ela chegou, não fiz a rega, porque as raízes estavam desse jeito, bem verdinhas, então eu não reguei. Fui regar após uma semana. E hoje eu vou fazer o replante dela, porque eu sei que ela está com aquela buchinha aqui dentro que eu já olhei. Então hoje a gente vai estar fazendo juntos aqui no canal o replante conservador, né? Dessa orquídea Phalaenopsis Flamen Burrito, muito delicada, né, gente? Então a gente vai fazer o replante dela aqui, um replante mais conservador, sem mexer muito nas raízes, né? Usando praticamente o mesmo substrato que ela veio aqui. Nós vamos fazer o replante no vasinho de barro, pessoal. Esse vasinho de barro aqui, ele tem esse furinho embaixo e ele é menor do que os outros. Então, como a planta está de porte pequeno, optei por replantar nesse aqui. Esse vasinho eu paguei R$ 9,90 no supermercado aqui perto de casa. Mas se você não quiser fazer o seu replante aí nesse vaso de barro, você pode fazer num vaso plástico. Você só passa por um vaso plástico maior do que esse aqui. Você pode fazer num vaso plástico, você pode fazer num cachepô, num tronquinho de madeira, você pode colocar aí no cultivo que você quiser, né, pessoal? O cultivo que dá mais certo, replante aí, escolhendo o seu vaso. Pode até cultivar, pessoal, em garrafa PET. Eu vejo muita gente cultivando orquídea em garrafa PET e elas vão muito bem. Aqui eu optei, né, por padronizar o meu cultivo todo em vaso de barro para ficar mais fácil de eu cuidar das minhas orquídeas, né? Aqui eu já faço a rega de todas, né? Eu olho se o meu substrato está seco e vou e rego. Então, todas no vaso de barro para mim permite eu cuidar melhor aí delas. E agora que eu adotei esse método de fazer um replante mais conservador, né? Sem mexer muito aqui nas raízes, sem tirar muito ela aqui, mexer muito, né, gente? Tirar, cortar raiz, lavar. Raiz de orquídea, gente, eu não corto. Eu não corto nenhuma raiz de orquídea. E eu reparei que esse replante conservador, sem mexer muito nas raízes, tentando usar esse mesmo substrato que veio aqui, elas têm me respondido melhor ao replante. Então eu estou testando aí, né, e tem dado certo para o meu cultivo, que é fazer esse replante mais conservador sem mexer muito nas raízes, tentando usar o mesmo substrato que ela tá aqui, né? Notem que ela tá bem enraizada, ela já tá com raiz saindo para fora do vaso. Uma dica importante é quando você for fazer o replante, olhar se a sua orquídea tá bem enraizada, se ela já tá com essas raízes saindo para fora, não ter pressa de replantar. Deixa aí a planta um pouco na sua casa. Se você não sentir segurança em replantar essa orquídea, você pode deixar ela aí dentro dessa casa, da sua casa, curtindo essa floração. É só dosar a rega, gente. Se ela tiver aqui nesse substrato de chips de coco e casca de pino, você olha, vem, aqui tá bem molhadinho, a gente consegue enxergar as raízes bem verdinha e o pote suado, né? Tá suadinho, então ela tá bem hidratada. É só você controlar a rega, ver se o substrato tá seco e regar aí mais ou menos uma vez por semana ou a cada 15 dias. Tem orquídeas que vêm nesse pote que segura tanta umidade por causa da buchinha que você pode fazer uma rega nela de 15 em 15 dias. Eu prefiro fazer o replante para tirar essa buchinha porque eu acho que ela prejudica no cultivo, né? Porque ela é difícil de regar, a não ser quando você for fazer um replante em tronquinho de madeira. Aí você pode deixar essa buchinha porque vai ficar o ar livre, né? As raízes vão ficar livres lá no tronquinho de madeira. Então essa buchinha vai secar, mas vai trazer uma leve umidade lá pro tronquinho de madeira. Ou usar o esfagno no tronquinho de madeira, né? Aqui no meu cultivo, no pote de barro, né? No vaso de barro, eu prefiro retirar essa buchinha, porque senão essa buchinha vai ficar aqui
eu vou achar que o meu substrato tá seco, vou molhar e aquela esponja, a buchinha que tá aqui dentro, nunca seca. Então, corre o risco de apodrecer as raízes da minha orquídea. Então, eu espero aí uma semana, 15 dias e vou fazendo o replante, né, no meu cultivo aqui, que eu tô habituada, no vaso de barro, no meu substrato. Então, eu opto por fazer o replante. Espero um pouco, deixo elas aqui dentro de casa, né, para elas ambientarem e aí se acostumando com o novo ambiente, com a nova luz, né, com a nova luminosidade. E aí depois eu faço o replante. E hoje nós vamos fazer então aqui juntos o replante conservador dessa orquídea, né, sem mexer muito no substrato que ela veio, sem mexer muito nas raízes. Então, o que eu vou usar aqui de hoje de substrato é o que eu tenho usado aqui no meu cultivo e tem dado certo, que é a pedra brita de construção, os chips de coco, que eu tenho gostado muito para trazer uma umidade para o meu vaso de barro, porque o vaso de barro, pessoal, ele seca muito rápido. Então, eu usando aqui um substrato com a drenagem melhor, né, que eu vou regar, essa água vai bater, escorrer, não vai ficar com as raízes acumuladas. Mas o vaso de barro, ele seca muito rápido, então ele compete muito com a hidratação da orquídea. Então, eu optei por estar colocando chips de coco, que ele traz uma leve umidade, que eu já molhei meus chips de coco, ele fica bem molhadinho. Então, quando o meu vaso de barro secar totalmente, os chips de coco ainda vai estar molhado e vai trazer uma umidade para essa orquídea Phalaenopsis que ela precisa. E não vai desidratar a minha orquídea. Então, tem dado certo. O cultivo aqui para mim com chips de coco, eu tenho gostado muito. Os replantes que eu faço, as minhas orquídeas não têm murchado vegetal. Muito difícil as florzinhas também secarem, né, caírem. Eu tenho replantado elas floridas, eu sempre replantei. Então tem dado certo esse cultivo aí pra mim. Mas você pode escolher o substrato que adequa melhor aí, né? O seu clima, a sua região, o vaso que você escolher para fazer o seu replante, né? Você pode usar aí a casca de pinos, você pode usar aquele substrato mix já pronto que a gente compra para replantar orquídeas, né? Eu no início, pessoal, eu tava usando aquele substrato mix. Só que ele tem muita casca de pinos e a casca de pinos ela segura mais umidade, né? E aí eu não estava controlando a minha rega, estava regando muito e o substrato não estava secando. Então estava ficando muito úmido. Por cima ficava seco, mas dentro do vaso, por causa da casca de pinos, eu achava que estava muito úmido. Eu fui troquei pelos chips de coco, que ele traz uma umidade, mas ele é aerado, ele seca rápido, né? Então tem dado certo aqui para mim com os chips de coco, eu vou continuar. Eu gosto de usar também muita argila expandida para fazer a drenagem aqui do meu replante. Só que hoje eu não tô com a minha argila expandida porque ela acabou, eu fiz muito replante aqui, né? E eu fiz um teste com o isopor e gostei muito, gente. Eu não usava o isopor, até que eu vi aí, né, os cultivos de pessoas que usam o isopor para drenagem, que é muito bom, e adotei esse método. Hoje eu vou usar o isopor para drenagem aqui do meu vaso de barro. Isopor não faz mal nenhum para as orquídeas, gente, tá? Aí eu vou colocar ele aqui, a água vai bater quando eu regar e escorrer. E ele é um isolante térmico, né, gente? A gente sabe que o isopor, tem muitas pessoas que usam ele aí como isolante térmico. Então, eu tô fazendo o teste aqui com a drenagem do isopor e eu gostei muito, porque aqui eu vou regar, a água vai bater nesse isopor e não vai ficar encharcada a raiz da minha orquídea. Então vamos lá? Hoje eu vou usar aqui o isopor para drenagem, né? Não vou usar a argila expandida. Então eu vou colocar um pouquinho aqui de isopor no fundo do meu vaso de barro para fazer essa drenagem aqui, né? E pra gente não gastar também tanto substrato, né, gente? O isopor aí, você pode até reciclar das embalagens que vem na sua casa, né? Esse mesmo aqui chegou alguma coisa aqui pra gente pela internet, eu guardei o isopor, porque agora eu vou usar eles na minha drenagem. Tanto a argila expandida como o isopor. Então aqui tá o nosso isopor, né? Colocado aqui no fundinho do vaso para fazer uma drenagem. Aqui tá a nossa orquídea linda, né? Toda enraizada, muito bonita. A nossa Phalaenopsis Flamen Burrito. Linda, né, gente? Muito bonita, muito delicada, né, essa orquídea. E ela tá aqui no substrato que ela veio.
né? Casca de pinos e chips de coco. Já tem uma semana que ela tá aqui. E hoje eu vou fazer o replante dela aqui com vocês. Vou estar apertando aqui, gente, levemente. Ó, a gente aperta assim levemente para poder sair. Ah, antes vamos tirar esse tutoramento aqui da haste floral, né? Que eu tinha me esquecido. A gente sempre tem que tirar para não correr o risco aí de quebrar, né? A haste floral. Então a gente tira aqui esse tutoramento. Vamos retirar aqui devagarzinho. Tem uma piranha aqui para não quebrar, né? Aqui a nossa haste floral, que a gente não quer que quebre, né? Vamos guardar porque a gente pode precisar para tutorar, né? O amarrilho, que é um araminho, e essa piranha aqui. A gente pode precisar para tutorar uma outra haste floral de um replante. Então aqui nós vamos tirar aqui essa varetinha que vem aqui, né? Tutorando a haste floral da nossa orquídea, que é essa varetinha aqui. A gente pode guardar também, pessoal, para tutorar ela novamente, ou para quando o seu vaso for furado aqui, para passar para fixar a planta. Hoje eu não vou usar ela para fixar aqui, porque o meu vaso não tem buraquinho e eu vou tentar fixar ela com isopor. Então aqui eu vou apertar aqui para sair, né? Todo o substrato melhor. Ó. Vou puxar aqui devagarzinho. Vamos fazer uma baguncinha aqui, né? Hoje eu coloquei um prato aqui, né? Para não fazer aquela bagunça tá aqui. E ela tá com a buchinha, gente, olha aqui. Ela tá aqui com a buchinha. Eu vou tentar tirar a buchinha aqui sem mexer muito nas raízes. Nota, pessoal, que a raiz já tá com umas cascas de pinos aqui grudadas nelas e uns chips de coco. Eu não vou tirar, eu vou deixar essa casca de pino grudada e esses chips de coco grudado. Não vou mexer nessas raízes, vou simplesmente retirar essa buchinha, né? Porque a gente não quer essa buchinha aqui. Vamos tirar ela levemente aqui. Aqui, gente, para quem não conhece a buchinha, é isso aqui, ó. É uma esponja mesmo, né? E essa esponja, ela retém muita umidade, ela fica muito molhada, ela nunca seca. Então, nós vamos tirar, porque conforme eu for fazendo a minha rega aqui, essa buchinha pode prejudicar e ir apodrecendo as raízes, né? Notem aqui que essas aqui já estão amarelas, né? As outras estão bem verdinhas, então eu não vou tirar esse substrato que está agarrado aqui. Ela tá aqui nesse substrato de casca de pinos e chips de coco, mais casca de pino do que chips de coco. Eu poderia usar esse mesmo substrato aqui para replantar. Ele tá um substrato novo, né? Não tá com cheiro de mofo nem nada. Vocês notem aí. Se vocês verem que dá para usar esse mesmo substrato, pode usar, gente. Aqui eu não vou usar porque ele tá com muita casca de pinos. E eu tô usando mais os chips de coco. Então, eu não vou usar esse substrato aqui, tá? Vou deixar ele aqui. E aqui eu vou tá colocando aqui, pessoal, por cima desse isopor aqui no meu vaso, um pouquinho de chips de coco em cima do isopor. Porque ela tava acostumada com essa umidade dos chips de coco, né? Eu já deixei os chips de coco bem molhadinho para ela não sentir esse replante, né? Aqui eu coloco um pouco de chips de coco para ela fixar aqui, né, as raízes quando ela enraizar. Pronto, coloquei um pouquinho de chips de coco. Agora eu venho aqui com a minha orquídea, né? A nossa maravilhosa Flamen Burrito. Eu olho aqui, ela tem um lado, tá, gente? A orquídea tem um lado, a frente e atrás. Então, eu vou olhar aqui o lado dela, aqui a frente e atrás. Vou tá colocando ela aqui, né? Raízes que tiver pra fora do vaso, eu vou deixar, tá? Vou deixar essa raiz que tiver pra fora do vaso. E as outras que estavam lá dentro, eu vou colocar dentro. Então, aqui eu vou estar colocando ela aqui, encaixando, rodando ela aqui, gente, para encaixar essas raízes, né? Agora, eu vou prender essa orquídea aqui com os isopor, dar uma apertadinha nos isopor levemente, né? Vou colocar aqui um pouquinho de isopor aqui para prender.
Você pode apertar, gente, não tem problema não, tá? Vai colocando o isopor assim no cantinho para prender as raízes. Vai apertando assim com o isopor e ele vai fixando a nossa orquídea. Pronto, você põe assim na beiradinha do vaso e vai apertando e ele vai fixando aí a orquídea sem a gente precisar colocar palito. E ela vai ficando mais presinha. Vai apertando assim as beiradinhas e a nossa orquídea já vai ficando mais presa. Prontinho. Notem que agora ela já tá presa, né, pessoal? A nossa maravilhosa aqui, Flamen Burrito. Então, já coloquei o isopor aqui, ela já tá se sentindo firme, porque se a orquídea não se sentir firme aqui nesse vaso, ela não vai enraizar, gente, né? Ela não pode ficar bamba, ela tem que se sentir que ela tá presa, igual nas árvores, né? Bem presinha aqui. Bonitinho, apertando, sem cobrir o rizoma, pessoal, que é isso aqui, o pezinho da orquídea, né? Você nunca pode chegar o substrato até no pezinho da orquídea. Você deixa o substrato bem abaixo, tá? As raízes que estavam aéreas eu deixei, né? Olha aqui, notem para vocês verem. Raiz aérea, vai ficar aqui. Agora eu vou estar colocando um pouquinho de pedra brita, a pedra brita de construção. Já lavei, tá, pessoal? Vou estar colocando um pouquinho aqui de pedra brita. Que vai me ajudar aí também, né? Nesse enraizamento. E para completar aqui o meu vaso. Então, você pode usar aí a pedra brita, que é muito boa, viu, gente? Eu gosto muito de usar a pedra brita. E aqui a gente vai apertando e ela vai se encaixando, né? Vamos colocando aqui a pedra brita. Prontinho. Pronto, já adicionamos aqui a pedra brita, né? Aqui, ó. Colocamos a pedra brita aqui. E por cima aqui dessa pedra brita, para trazer uma umidade para essa orquídea que ela estava acostumada, eu vou estar colocando aqui por cima mais um pouquinho de chips de coco, para trazer a umidade para ela, né? Então, eu vou estar colocando aqui nos cantinhos, longe do rizoma, né? Vou estar colocando aqui um pouquinho de chips de coco aqui, para trazer essa umidade aqui para o meu vaso. Então, eu coloco aqui, bem nas beiradinhas, um pouquinho de chips de coco. Que ela estava acostumada, né, pessoal? Ela veio replantada aqui nesses chips de coco. Então, eu vou continuar com ele aqui. A gente vai colocando aqui os chips de coco. Todo em volta aqui, né, do meu vaso, para quando eu regar, meu vaso ficar mais molhadinho. Então, com a drenagem aqui embaixo de isopor, né, que vai me permitir fazer a minha rega e as raízes não vai ficar encharcadas, né? O isopor, eu pus um pouquinho de chips de coco, né, para trazer umidade aí, que ela estava acostumada com essa umidade, né? Coloquei a pedra brita, aliás, encaixei a nossa Phalaenopsis, né? A nossa linda aqui, Flamen Burrito. Encaixei ela aqui, apertei nas laterais do vaso com o isopor, para ela não ficar bamba, né, pessoal? E fixei a nossa Phalaenopsis, vim com um pouquinho de pedra brita e agora eu tô finalizando aqui com um pouquinho de chips de coco para trazer umidade aqui pro meu vaso e para as nossas raízes aqui que ficaram aéreas, né? Então, finalizando aqui com chips de coco, tá prontinho o nosso replante. Se eu quiser aqui agora tutorar essa haste floral, eu posso, né? Eu vou tutorar elas com essa varetinha, que já tava aqui, né, pessoal?
Coloco aqui minha varetinha, venho, tutoro aqui a minha orquídea, prendo ela aqui com o mesmo amarrilho que ela veio, né? A gente prende aqui com esse amarrilho, pra ela ficar bem bonita, né? Tem orquídeas que eu não tutoro, eu deixo elas mais caidinhas, elas ficarem natural, fica muito bonita mais caidinha, né? Mas essa aqui eu vou tutorar ela, porque ela tá com a flor bem pequenininha, então eu vou tutorar ela pra ela ficar bonitinha. E tá pronto aqui o nosso replante no vaso de barro, pessoal, olha. Que gracinha que ficou, olha, a nossa Flamen Burrito. É muito bonita essa orquídea, né, gente? É muito delicada, né? Ah, pessoal, e essa orquídea, eu consegui comprar ela no Carrefour, tá? No Carrefour de Contagem. Eu moro em Belo Horizonte, Minas Gerais, e achei ela lá no Carrefour de Contagem. Dei a sorte de achar ela lá, gente. Aí eu peguei ela, essa Phalaenopsis Flamen Burrito. Peguei também, pessoal, uma orquídea lá que é a Las Vegas e a Horizon. Depois a gente vai fazer o replante aqui das outras junto aqui no canal. Então tá pronto aqui o nosso replante conservador, sem mexer muito nas raízes. As raízes que estavam para fora ficaram para fora do vaso. Raízes que estavam dentro do substrato com chips de coco colado nas raízes eu não retirei, eu deixei, né? Então, esse replante mais conservador, sem mexer muito nas raízes, sem lavar, sem cortar raiz. E o que estava agarradinho na raiz eu deixei. Então, aqui eu coloquei a drenagem de isopor hoje, né? Um pouquinho de chips de coco para a raiz ficar em contato com os chips de coco, não diretamente com o isopor, porque ela estava aqui nesse vaso plástico só no chips de coco e na casca de pinos. Então, para ela não sentir muito, eu não quis colocar as raízes em cima direto do isopor. O isopor para fazer uma drenagem, um pouco de chips de coco, acoplei a nossa orquídea, né? Vim com mais um pouquinho de isopor e fui fixando ela para ela não ficar bamba no vaso, né? Ela ficou bem firminha aqui, ó. Bem pra frente aqui, né? Depois eu coloquei um pouco de pedra brita, né? Sem enterrar aqui o rizoma, né? O rizoma dela tá livre. E aí coloquei um pouquinho de pedra brita e finalizei com chips de coco para quando esse meu vaso de barro secar, os chips de coco tá aqui trazendo umidade para essa raiz dessa orquídea. Estava acostumada, né, com essa umidade mais nos chips de coco. Então tá pronto aqui, pessoal, o nosso replante da nossa maravilhosa Flamen Burrito no vaso de barro, né? Com o mesmo substrato que ela veio, tentei manter o mesmo substrato. E tá aí, gente, simples, fácil, né? Mas você pode usar aí o substrato que você gosta, substrato que você tá acostumado no seu replante, né? Aqui tem dado muito certo pra mim esse substrato que eu tô usando no vaso de barro. Tá dando muito certo aqui no meu cultivo. Então tá prontinha aqui, olha como é que ficou linda, gente, nesse vasinho. Ficou bonita demais, né? A nossa Phalaenopsis Flamen Burrito, pessoal. Muito delicada, né? Então tá pronto aqui o nosso replante dessa orquídea no vasinho de barro, né? Espero que vocês tenham gostado. Se esse conteúdo te ajudou aí, né? Trouxe alguma dica para o seu cultivo de orquídeas, peço que você, se não for inscrito no nosso canal, se inscreva, tá, pessoal? Pra gente trocar experiências aqui no cultivo dessas maravilhosas orquídeas. Se inscreva no canal. Deixe o seu like para mim saber que você gostou desse conteúdo e comente, pessoal. Eu gosto muito dos comentários para a gente trocar aqui ideias e experiências, né, nesse cultivo de orquídeas. Então tá aqui pronto o nosso replante dessa maravilhosa orquídea Flamen Burrito, né, pessoal? Muito linda essa orquídea, né? Maravilhosa, muito linda essa Flamen Burrito, né? Então tá aqui o replante da nossa orquídea Flamen Burrito, essa Phalaenopsis, né? Flamen Burrito, no vaso de barro. Muito linda, né, pessoal? Então, um forte abraço, fiquem todos com Deus, tá? E até o próximo vídeo. E fiquem aí curtindo essa floração maravilhosa dessa Phalaenopsis Flamen Burrito. Um abraço, viu, pessoal?